A fé, primeiro de tudo, ela aguarda que você a encontre. Uhum. Então você não tem que ficar parado. Você tem que ir até ela, que é essa a prece, né? Então ele fala assim, então você tem que ter uma declaração que vai trazer uma melhor compreensão da importância daquilo que você está pedindo, né? Que Sim. seria a autossugestão. E aí ele traz aqui que, como exemplo, considere o propósito pelo qual você está presumivelmente lendo esse livro. O objetivo é, naturalmente, adquirir a capacidade de transformar o intangível impulso do pensamento do desejo em seu correlato físico, o dinheiro. Então, seguindo as instruções dadas nesse livro, nesse capítulo da autossugestão, você tem que fazer a sua prece, você tem que orar, enfim, se conectar com a inteligência infinita ou com Deus, de forma a ir até Ele por meio de verbalização do que você está querendo. Porque essa inteligência infinita, ela te respeita muito. Então, se você não a convidar para entrar, ela não vai entrar. Ela não vai enfiar o pé na porta e entrar na Uhum. sua casa. Você tem que convidá-la para entrar. É só assim que Deus vai entrar na sua vida. Sim, e aí ele até fala assim que justamente a autossugestão é que te induz à fé. No livro Mais Esperto que o Diabo tem uma frase que o personagem Diabo fala que me intriga muito, que ele fala assim, vocês, homens, têm muito medo de mim e pouca fé em Deus. Por isso vocês não realizam muita coisa. E isso me pegou. Então, quando a gente traz essa autossugestão, o que é autossugestão? É quando eu digo para mim mesma, Vitória, você pode até não ter chegado onde você escreveu nesse papel, mas você tem total capacidade de chegar. E aí eu aposto, e a fé é justamente aquele sentimento que a gente precisa colocar no nosso desejo. Lá naquele desejo que ele passou o passo a passo de como escrever, se a gente colocar a fé nisso, as coisas podem se realizar. Porque o Joe até fala disso em um capítulo que também ficou muito na minha cabeça quando acho que ele me questionou, eu questionei a ele o que é fé para você, em algum livro, eu não me lembro Foi mais qual. perto que o diabo. Foi? E aí ele falou assim: é quando a gente chega no limite da razão e a partir dali a gente não consegue mais explicar. Mas a gente continua acreditando. Ali para mim começa a fé. E isso me marcou. Então, é justamente isso. A gente já não consegue mais explicar por que a gente tem aquele objetivo, por que a gente quer aquele dinheiro, por que a gente quer alcançar aquela meta. Ali começa a fé. Eu não sei como eu vou chegar lá, mas eu vou. E eu tô certo de que as coisas chegarão até mim. E aí ele fala assim: tenha fé em você, fé no infinito. Aí e ele até falou: antes de começar, vamos relembrar. Fé é o eterno. Essa parte é legal. Fé é o eterno elixir que dá vida, poder e ação ao impulso mental. Porque lembra, tudo começa pelo pensamento. Fé é o ponto de partida para toda acumulação de riqueza. É a base de todos os milagres. Pausa. Muito legal quando Jesus está aqui na Terra, quando as pessoas, ele cura as pessoas, o que ele fala? A sua Vai fé te porque a salvou. sua fé te salvou. Não, tudo bem, foi ele, né, claro, mas assim, não, ele não fala eu tô te salvando, ele fala foi Você está sendo salvo por causa da sua da fé. sua fé. Você antes acreditou que eu era capaz de te salvar, é por Uhum. isso que você tá salvo. Então, olha o nível da importância. A pessoa ela era cega por. Isso me leva a pensar que a pessoa era cega por culpa Eu vou dela. fazer uma colocação aqui que eu ainda não tenho base teológica para falar isso. É, Eu preciso estudar mais sobre o assunto, né? Mas, inclusive, vou conversar com os teólogos que eu tenho amizade para. o pai dele. Tudo É, era. meu pai é pastor, mas tem outros também, né? Uhum. Enfim, para tirar essa dúvida. Mas Desculpa, é Deus. que eu tava com sede. Não, imagina. Deus, claro, ele tem muito poder. Poder absurdo. Só que o diabo também tem. Entendeu? Uhum. O poder do diabo vem por acreditar que ele pode fazer uma coisa. Sim. Claro que o poder é limitado, ele não consegue te atingir, na minha concepção, e na concepção de Napoleão Hill também, segundo o livro Mais Perto do Diabo, ele não consegue te atingir, a não ser que você se torne vulnerável para ele te atingir. Mas se você tiver com a mente firme, ele não vai te atingir. Uhum. Mas ele tem o poder dele por conta de acreditar que ele pode fazer alguma coisa, entendeu? Tanto que na Bíblia, se sua fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, você mandaria um monte sair daqui e para lá e um monte Cara, sairia. exatamente. Que é o que o próprio. Mais o personagem do diabo, no Mais Perto que o Diabo fala. Se o homem soubesse a capacidade dele, eu não teria o poder que eu tenho. Quando Jesus apareceu para os discípulos, andando sobre as águas, Pedro queria se mostrar e ele fala assim: Mestre, deixa eu ir até você. Primeiro os discípulos acharam que era um fantasma, né? Uhum. Depois falou assim: Mestre, deixa eu ir até você. Ele falou assim: Claro.
E aí Pedro começou a andar sobre a água. Pedro deu, se eu não me engano, 3 passos e afundou. Que ele parou de olhar para Jesus, né? Exato. Mas aí ele afundou, Jesus pega ele pela mão, ele se desespera e fala, Pedro, homem de pouca fé. Uhum. O cara que tem pouca fé deu 3 passos sobre a água. A gente não consegue dar um. Exatamente. Um cara de pouca fé conseguiu andar sobre a água. Exato. E aí, falando disso de pensamento que você trouxe, ele fala: cada um é o que é por causa dos seus pensamentos dominantes. Aqueles que recebem permissão de ocupar. Os pensamentos dominantes. Aqueles que recebem permissão de ocupar a mente. E isso é muito interessante porque o que tem de história de pessoas que tinham doenças gravíssimas e que por meio do autoconhecimento se curaram, isso não quer dizer que você precisa abandonar o seu tratamento, pelo amor de Deus, eu preciso do meu Corém. Já pensou? Eu sou processada por falar isso. Mas a gente percebe que realmente a mente ela tem um poder que a gente não sabe ainda. Você vai ser mais do que eu, mas deve ter estudo já de pessoas que conseguiram reverter por conta da mente. Exato. Não, tem um monte de estudo. Inclusive, já é trazido, é quase unânime entre os profissionais que a religião é extremamente... Até médicos que não têm nenhuma religião, eles perguntam pro paciente, vocês têm alguma religião, alguma crença? Porque sabe-se que isso é importante para gerar esperança, quem sabe não, a fé nessa pessoa.